tanta gente que não sabe, tantos outros que sequer imaginam, outros que já esqueceram seu próprio valor, escondidos em sua aparência, anestesiados da existência, mesmo em silêncio gritam, mesmo calados imploram. Somos aqueles que vão acalmar os corações. Nossa missão é salvar, nossa missão é amar, nossa missão é levar a paz a todo lugar. Somos de Deus instrumentos de salvação. A seara está pronta, a hora é já. Ame mais, leve a paz. Está em suas mãos. Tem tanta gente que não sabe, tantos outros que sequer imaginam, outros que já esqueceram seu próprio valor, escondidos em sua aparência, anestesiados da existência, mesmo em silêncio gritam, mesmo calados imploram. Somos aqueles que vão acalmar os corações. Nossa missão é salvar, nossa missão é amar, nossa missão é levar a paz a todo lugar. Somos de Deus instrumentos de salvação. A seara está pronta, a hora é já. Ame mais, leve a paz. Está em suas mãos. Está em suas mãos. Legal, gente. Essa musiquinha depois ela fica na cabeça da gente um bom tempo, né? Nossa missão é salvar. Isso é muito bom. Eu queria apresentar para vocês, para aqueles que não conhecem, o Cristiano. Deixa eu só aqui aceitar o pessoal que está querendo entrar. Acho que foi entrar. Cristiano, ele é aluno da turma 2. Cristiano, ele tem nos acompanhado também aí nas atividades que o Ministério Adim tem realizado. É um parceiro nosso aí, né? Além de estar aprendendo, é um parceiro, tem fortalecido o nosso ministério aos sábados aí. E ele vai compartilhar conosco a mensagem dessa noite. Mas antes disso, nós vamos orar. Queria que você curvasse a sua fronte, se você fica da maneira mais confortável, mas nós vamos falar com Deus nesse momento. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, nós te louvamos pelo privilégio, Senhor, de estarmos entrando mais um sábado aqui juntos, podendo compartilhar da palavra do Senhor, podendo ter aprendizados através daquilo que o seu Santo Espírito tem colocado no coração do Cristiano, e hoje pedimos que possa usá-lo, que a voz seja dele, falando, mas que seja o seu Santo Espírito traduzindo a nós, as nossas necessidades, para que a gente possa dar um passo mais nessa caminhada rumo ao céu. Que o Senhor abençoe a família de cada um que está aqui representado. Nós pedimos pelo Ministério Adim, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas pessoas que têm sido alcançadas. Que o seu nome continue sendo louvado e engrandecido.
Nós queremos apenas que o reino avance, para que em breve nos encontremos com Jesus nas nuvens dos céus. Em nome dele nós oramos e agradecemos. Amém. Podemos começar, pessoal? Tudo bom? Bom sábado para aqueles que estão aqui conosco. E eu queria começar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela, que eu preparei um material que eu acho que ajuda a gente a ajuda na ilustração, mas ajuda também na agilidade para a gente acessar algumas informações aqui. Todos conseguem ver a tela compartilhada? Se você quiser se apresentar um pouquinho sobre o que você faz, de onde você é, para aqueles que não te Ah, conhecem, claro. fique à vontade. Ah, claro, eu costumo brincar, eu falo que eu sou um conversador profissional, tá, pessoal? Eu sou aqui de São Paulo, sou conversador profissional porque eu trabalho hoje com desenvolvimento humano, na verdade eu trabalho desde 2002, e dou treinamentos, faço trabalho de coach profissional, estou agora nessa formação aí para trabalhar também como psicoterapeuta, e a ideia é que em tudo que eu faço, seja dando treinamento, ministrando cursos, eu estou sempre ali, por meio da conversa, por meio do diálogo, interagindo com as pessoas, tentando levar por meio da reflexão, por meio da autorreflexão, do autoconhecimento, ajudar as pessoas a se encontrarem nas carreiras, em situações de que elas possam se desenvolver, e aí agora também nessa jornada aí para ajudar a trabalhar questões ligadas às emoções, né, aquelas emoções que as pessoas às vezes têm, e a gente sabe como isso impacta a vida das pessoas, e é importante tratar essas dores emocionais que todos nós temos. E aí eu me juntei à equipe da DIN no curso, e espero aí, quem sabe, né, logo em breve aí, né, com a conclusão, eu ter um certificado para atuar de forma mais pujante, digamos assim, nesses trabalhos. Isso aí, para a honra e para a glória de Deus, né? Isso, eu sempre gosto de falar também que me identifico muito com o papel de pai, sou aquele que acredita em vida após o casamento, né? Na verdade é uma piada, mas como cristão, casamento é para uma vida, para a vida toda, né? Até que a morte realmente nos separe. E sou cristão, batizado também, adventista, desde 2002, que eu acho que é uma coisa super importante, com a qual também preciso sempre dar meu testemunho aí da minha fé, tá bom? Muito bem. Legal, gente. E aproveitando, o Cristiano tem um testemunho pessoal aí de conversão muito, muito assim, impactante. Qualquer hora vocês vão ter o privilégio de ouvir, não sei se ele vai falar em algum momento hoje, né? E aproveitando aí, convidar a fazer um merchan do nosso programa de amanhã, né? Se você estiver aí por São Paulo, Guarulhos, amanhã nós vamos, a equipe estar dividida de manhã, vamos estar na Igreja do Jardim Irene, uma parte em Guarulhos, outra parte na Vila Medeiros, e à tarde vamos estar todos juntos aí, a partir das 2 horas, lá no Jardim Irene, para poder atender as pessoas e encerrar com um programa jovem muito legal aí, às 5 horas da tarde. Então, se você estiver nessa região aí, junte-se a nós. Vila Medeiros, São Paulo, Jardim Irene, Guarulhos. Maravilha. Vamos lá, pessoal. Eu escolhi esse tema porque eu acredito muito que quando Deus nos criou, Ele nos criou para sermos plenos, seres humanos plenos, completos, perfeitos, à imagem e semelhança dele, como está escrito no livro de Gênesis, no início da Bíblia Sagrada. E, infelizmente, foi lá no início da nossa criação que o pecado entrou no mundo, e a partir dali nós deixamos essa imperfeição e algumas emoções e sentimentos que a gente talvez nunca experimentasse, nós passamos a experimentar. E muito desses sentimentos nós encaramos hoje no mundo como uma verdadeira dor que a gente chama de dor emocional. E essas dores emocionais, como até a própria letra da música da Jean, faz com que muitas vezes nós ficamos cabisbaixos, tenhamos dificuldade para lidar com as questões do dia a dia, e a nossa vida deixa de ser produtiva, em termos de produzir realmente como profissional na sociedade. Nós podemos, com essas questões de saúde mental abatida pela culpa, inclusive termos relacionamentos complicados, e são situações que a gente vem perpetuando desde o Éden,
para aquele que tem o conhecimento e estuda a palavra. A gente sabe que isso tudo começou lá na criação do mundo. E eu queria fazer um resgate um pouco dessa história com vocês, irmãos, e compartilhar um pouco do que a gente consegue, por meio dos estudos, aprender, que é o plano de Deus, né, e trazer um pouco de ciência humana para a gente ter esse entendimento. Então, falando de culpa e perdão, eu gosto sempre de trazer uma definição. Quando a gente fala de culpa, culpa nada mais é do que a responsabilidade que é atribuída a alguém que tenha causado prejuízo material, moral ou espiritual. Esse é um aspecto da culpa. Outro aspecto da culpa, que a gente pode olhar também dessa forma, é encarar a culpa como um sentimento que temos como quando a gente pensa ser reprovável aquilo que a gente fez. Então, essas duas formas de pensar na culpa, ela nos remete a duas informações importantes para a gente memorizar aqui, que a gente vai ser muito útil o tempo todo durante a nossa conversa. Culpa, no fundo, essas duas definições, elas se conversam e são complementares. É responsabilidade e também é um sentimento. E quando a gente fala de responsabilidade, ela nos remete ao livre-arbítrio. Deus, quando criou o mundo, ele não nos programou para sermos obedientes a qualquer custo. Ele nos deu o livre-arbítrio, porque por meio do livre-arbítrio nós podemos amá-lo livremente. Esse é o princípio. E se a gente pode amá-lo livremente, a gente também pode escolher não amá-lo. E quando a gente traz a questão da consciência do que é errado, é um sentimento que ele só existe quando a gente tem essa consciência. Então, sem o entendimento da palavra de Deus, muitas vezes a gente pode estar vivendo em pecado sem perceber que isso acontece. Então, acho que esses são dois aspectos que a gente deve sempre ter em mente aqui para a nossa conversa. Quando a gente fala de culpa, né, antes de falar de perdão, a gente precisa falar de culpa, porque sem culpa não precisa haver perdão. Então, a culpa, ela tem o que eu costumo dizer, um poder muito grande sobre nós. O primeiro desses poderes é que, se a gente olhar numa primeira perspectiva positiva, essa culpa pode nos salvar, porque ela faz com que a gente aprenda com os nossos erros, nos arrependamos e corrijamos os nossos comportamentos que a gente tem para com o nosso próximo e na nossa relação com Deus. Mas também essa culpa, quando a gente lida com ela de maneira inadequada, ela pode nos fazer adoecer e, de fato, perecer. E até uma pergunta que eu gosto de fazer é: quem nunca se sentiu culpado e imerecedor de perdão? Sabe quando a gente acha que, pô, a gente fez uma coisa tão ruim que eu acho que eu não mereço perdão, eu sou uma pessoa má mesmo, eu mereço tudo de ruim que acontece comigo. Esse tipo de sentimento está relacionado com essa culpa que nos faz perecer. Então, no fundo, a culpa é a mesma, a culpa é uma só. Mas a gente tem duas formas de lidar com esse sentimento. E quando a gente pensa de maneira positiva, que eu acredito ser a proposta de Deus para as nossas vidas, eu costumo chamar que a culpa de Deus é aquele sentimento que o Espírito Santo fala na nossa mente e nos mostra que nós precisamos nos arrepender porque aquele caminho escolhido não está nos levando para a direção certa e a gente deve buscar, portanto, a reparação. Essa culpa é a culpa que nos salva. Quando a gente se deixa levar por aquela voz acusadora, que às vezes a gente fica na nossa mente, mas que ao invés de buscar arrependimento e reparação, ela nos leva a nos afastarmos de Deus, essa culpa eu costumo brincar e chamar que ela é a culpa do diabo. Como se naqueles desenhos animados antigos, né, que você tem a figura do anjinho falando na cabeça da personagem e o diabinho do lado. Então é como se fossem duas pequenas vozes ali competindo pela sua atenção. E a grande pergunta que eu faço é: qual voz dessa você quer ouvir? Para saber, para identificar qual dessas vozes está falando, é importante um pouco mais de conhecimento, e eu queria trazer um pouco desse conhecimento bíblico para vocês, compartilhar um pouco. Quando a gente pega o Salmo 32, é um dos meus salmos preferidos, eu gostaria que quem puder leia junto aí na sua casa comigo. Eu vou ler esses trechinhos que eu separei do Salmo 32 e depois o Salmo 51, e percebam no que diz o salmista: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Notem como a culpa ela tem um peso. De dia e de noite tu me castigas, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então, eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade.
resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Então, notem como a culpa, numa primeira perspectiva, ela exerce um peso muito grande sobre nós. Mas, se a gente reconhece nossa culpa e pede perdão, isso traz alívio, traz uma sensação de bem-estar. Quando a gente vai para o próximo verso, né, para os versos do Salmo 51, ele começando pelo verso 11. Não me expulses da sua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a sua salvação. Olha como a culpa, ela tem novamente, no outro salmo, se repete o padrão. Ela tem uma questão que faz com que muitas vezes a gente se afaste de Deus, e por outro lado, quando a gente confessa, se pede perdão, a gente se enche de alegria. Então, a nossa vida deveria ser livre de culpa, mas infelizmente a gente vive cometendo erros, e essa culpa é natural que ela gere em nós um desconforto e que a gente busca essa reparação. Então esse é um sentimento bom, porque ele nos permite aprender com os nossos erros. Mas eu queria chamar a atenção para um trecho da história bíblica, que é justamente na ocasião do Éden, a queda do homem. E eu queria ler com os irmãos alguns trechos específicos, tá? Notem como é que muitos aqui, com certeza, já conhecem a história, mas vale a pena lermos novamente. Quando a serpente, mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, olha que interessante, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, você não deve comer dele, nem tocar nele, para que não venha a morrer. E a serpente retrucou, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comerem, no caso do fruto, os olhos se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Notem que esse relato bíblico, ele traz uma situação de desobediência às ordens de Deus. E é curioso como hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas relativizam demais aquilo que deveria ser a vontade de Deus. As pessoas buscam acreditar num Deus à própria imagem e semelhança, quando na verdade é o contrário. Nós é que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o que nos impede de sermos mais semelhantes justamente é o pecado, é o erro que a gente comete muitas vezes todo dia, que nos leva a sentir essa culpa. E o que é interessante notar nesses versos? Se a gente parar para pensar, Eva ela fez uma escolha. Ela escolheu não agir em conformidade com a vontade de Deus, e ela escolheu isso por vaidade, porque esse é o sentimento que a motivou, né, quando a gente percebe ali a questão de buscar entendimento do bem e do mal. Então ela desejou ser igual a Deus. Notem ali o orgulho, a vaidade quando ela cai. E na sequência, ela deu o fruto ao homem e o homem também comeu. Agora notem como é que se dá a relação deles, Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus, após o pecado, sabendo que naquele tempo, no Jardim do Éden, era comum eles conversarem com Deus. O relato bíblico nos deixa entender claramente o quanto havia uma convivência deles com Deus. E quando a gente traz esse contexto, notem que após o pecado alguma coisa mudou fortemente. E ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Eu coloquei em negrito, não foi à toa. Prestem atenção nesses trechos que eu grifei em negrito. E ele disse, ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estavas nu, e escondi-me. Primeira mudança de comportamento, notem que tem um novo sentimento, que até então não se justificaria no Éden, uma vez que no Éden
Eles estavam no paraíso, não havia dor, não havia ameaça, não havia sofrimento. A partir do instante em que o pecado foi introduzido no mundo, vocês percebam que Adão passou a sentir medo. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu, comeste tu da árvore de que eu te ordenei que não comeste? Então, o segundo comportamento de Adão, notem o padrão. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Perceberam aqui um padrão? Quem quiser até colocar no chat, fique à vontade aí para colocar aquilo que vocês perceberam em relação a essa mudança comportamental que a gente vai começar a perceber que aconteceu aqui no comportamento de Adão e Eva. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu a comi. Notaram de novo o mesmo padrão de Adão ou não? Percebam que ambos, nesse contexto, revelam que um novo comportamento, um temor. E diante desse medo, a necessidade de fugir da responsabilidade e da culpa por terem tomado uma decisão contrária à vontade de Deus. Então, sempre que a gente comete um erro, nós nos sentimos culpados. Mas junto com a culpa, existem outras emoções que vão sendo acrescentadas e vão minando, muitas vezes, a nossa capacidade de sermos essas pessoas que eu falei que Deus planejou que fôssemos nessa terra. Pessoas produtivas, felizes e que vivessem eternamente. E na sequência, no verso 15, por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Para aqueles que têm um maior entendimento bíblico, apesar de tudo isso ter acontecido, lá no Éden, Deus já tinha um plano de como o pecado deixaria o mundo, e nessa mesma ocasião, aqui há a promessa de que o herdeiro de Deus, né, do mesmo modo que por um único homem, Adão, ao pecar, o pecado foi introduzido no mundo, com a vinda de Jesus, Jesus pisaria a cabeça da serpente, porque Jesus é a semente, ele nasceu na forma humana para se sacrificar em nosso lugar e pagar o nosso resgate pela culpa do nosso pecado. E aí aqui já está essa promessa. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás luz filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todo o dia da sua vida. Espinho e cardos também lhe produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto, agora notem o negrito, comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Percebam que, diante do pecado, a necessidade de pagar o preço, ou seja, todo o pecado, toda a culpa, gera uma responsabilidade. E uma vez que a gente comete um crime, uma punição é necessária para expiar essa culpa. E a punição, a partir do momento em que o homem caiu, era a morte. Então, todos nós hoje, infelizmente, temos tudo para conhecer a morte, né? Não fosse, né, a promessa de Cristo, essa morte seria eterna. Não teríamos mais oportunidade de revivermos. Agora, queria chamar a atenção para alguns aspectos desse trecho, e eu queria provocar uma reflexão em vocês. Quando a gente pensa no pecado original, e quando a gente pensa na culpa como sentimento, percebam que alguns sentimentos são comuns. Um deles, autocrítica. Nós olhamos para nós mesmos com um olhar crítico, sentimos vergonha, desejamos uma punição, e tudo isso não passa de comportamentos que nós revelamos quando nós nos sentimos culpados. É apenas uma forma de expressar a nossa culpa. O nosso cérebro emocional, se a gente olhar até na perspectiva da neurociência, ele enxerga a culpa como uma ameaça à nossa sobrevivência. Por quê? Se toda culpa merece uma punição, e no caso, a culpa, ela é grave a ponto de nos levar à morte, quando a gente tem esse entendimento como cristão, o nosso cérebro emocional, ele lida com a culpa de uma maneira muito desconfortável, porque ela passa a ser uma ameaça.
E é por isso que a gente desenvolve comportamentos como que a gente pode chamar de mecanismo de defesa, psicologicamente falando, que é tentar transferir essa culpa para o outro. Então, notem que, quando a gente comete algum erro, a gente briga com alguém, a gente sempre transfere a culpa para o outro. Não, mas foi a pessoa que me provocou. Mas foi a pessoa que falou de uma forma errada comigo. Mas foi o outro. É sempre o outro. E notem que foi exatamente o padrão de Adão e Eva. Um querendo transferir a culpa para outro. Adão transferiu a culpa para Eva e depois para o próprio Deus. Afinal, foi ele que deu a mulher a ele, né? E a mesma coisa a Eva, culpou a serpente. Então, notem como a gente tem essa tendência. E a outra coisa que a gente costuma fazer é justamente o que aconteceu logo que Deus se aproximou do jardim. A gente quer se esconder. A culpa gera uma vergonha tão grande na gente que às vezes a gente não quer admitir que está errado. Ou a gente põe a culpa em alguém, ou a gente simplesmente tenta acobertar o mal que a gente causou, acobertar a nossa responsabilidade pelo erro. E, portanto, a gente aí começa, inclusive, a mentir. Né? Que também é um mecanismo de defesa, mas é um mecanismo de defesa que nos leva a nos afastarmos de Deus. Eu queria pensar numa perspectiva diferente, olhar para esses mecanismos todos que a culpa acaba ativando, mas pensar na perspectiva de Deus. Na perspectiva divina, podemos pensar na culpa como aquele sentimento que nos faz reconhecer a responsabilidade. E quando a gente reconhece a responsabilidade, é um ato de coragem. Por quê? Do mesmo modo que tivemos o livre-arbítrio de cometer o erro, pelo menos assumamos que cometemos aquele erro e assumamos a nossa responsabilidade por isso. Aí, pelo menos, a gente está fazendo algo, digamos assim, digno, né, de assumir essa responsabilidade. Arrependermos, é importante que a gente se arrependa do erro, né, cometido, e quando a gente se arrepende, diferente de ter aquele sentimento de remorso, puxa, eu não quero ser pego, o verdadeiro arrependimento, ele traz um desejo consciente de modificar o nosso comportamento, modificar a forma como a gente pensa, para aprender com aquele erro que a gente cometeu e não repetir novamente. E aí, quando a gente vai para um terceiro tópico que eu queria compartilhar com vocês, se a gente passa por esse processo, ao invés de querer se afastar, o verdadeiro arrependimento faz com que a gente se aproxime daquele que a gente de alguma forma ofendeu, ou lesou, ou prejudicou, e a gente nos é estimulado a pedir perdão. A gente passa a sentir um desejo de pedir perdão, buscando reparação, que é realmente uma ação concreta que nos leva à transformação, nos leva a corrigirmos a nós mesmos. E é esse perdão que a gente deve buscar a Deus, inclusive, né? E quando a gente pede esse perdão e a outra parte nos concede esse perdão, e no caso, muitas vezes, essa parte que nos ouve é Deus apenas, né? Nem sempre nós temos a oportunidade de pedir perdão para todas as pessoas que nos ofenderam. Às vezes a gente sente culpa e descobre que a gente tem, digamos assim, está em débito com alguém, e essa pessoa, infelizmente, já morreu, já faleceu. Mas a culpa permanece. E muitas vezes o único mecanismo que a gente tem de pedir perdão é para o próprio Deus. A gente nem sempre tem a oportunidade de reparar. Até porque tem coisas que são irreparáveis. Né? Imagina, um criminoso comete um homicídio, ele não tem como restaurar a vida de ninguém, mas ainda assim ele pode se arrepender e pedir perdão para Deus. Então, esse pedido de perdão, ele é um passo essencial para modificar, inclusive, o nosso padrão de comportamento, que pode nos levar a perpetuar esse hábito da gente querer de cometer o erro novamente, ou até mesmo esse ato da gente querer transferir e responsabilizar o outro por aquilo que a gente faz de errado. Ok? Até aqui? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, por favor, fique à vontade. Muito bem. Vamos dar prosseguimento, então. Quando a gente olha para aquele padrão, eu queria convidá-los a uma reflexão. Olhando para esses padrões de comportamento que eu acabei de mencionar e por aquilo que a gente percebeu na história de Adão e Eva, eu queria que pensássemos por um momento se a gente tem comportamentos. Essa é a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. Você tem algum comportamento semelhante àquele que você identificou de Adão e Eva quando você comete algum erro? Você tem o hábito de tentar esconder sua mentira, de tentar de enganar, de mentir,
de fugir da responsabilidade, de transferir culpa para as outras pessoas? Essa é a primeira pergunta. Pensa um pouquinho. Segunda pergunta que eu vou fazer para você. Se quiser até anotar a pergunta, reflita e anote, tá? Que lição a gente pode aprender com os nossos erros? Agora, pensa numa situação que você agiu de maneira diferente. Pense numa situação em que você, diferente de Adão e Eva, que saiu transferindo culpa para o outro, você de fato reconheceu o seu erro e pediu perdão. E tente refletir em como você se sentiu e como a sua vida passou a ficar melhor naquele contexto, em razão de você ter assumido a sua responsabilidade. Ok? Eu queria pedir agora para a AB, o pessoal que está na organização, para fazer uma divisão de salas. E eu queria que, na sala, vocês discutissem um pouco sobre qual a diferença desses dois processos. Esse processo onde vocês não pediram perdão, tinham, por alguma razão, passaram tempo até negando a própria culpa ou transferindo essa culpa, e por situações em que vocês assumiram a culpa e pediram perdão. Eu quero que vocês troquem um pouco ideias sobre como foi trabalhar dessas duas formas diferentes. Percebam as diferenças de sentimento, de pensamento, como foi, qual foi o resultado de cada uma dessas situações. A sala vai ser dividida e a gente vai ter 10 minutinhos para esse bate-papo, ok? É correto, Abi? É correto. Já a gente está fazendo a divisão de sala, a gente vai tranquilo que todo mundo volta. Todo mundo volta, tá? Quando acabar o tempo está cronometrado, daí todo mundo volta para a sala principal. Perfeito. Pessoal, fiquem atentos com o tempo para não serem pegos desprevenidos, quebrando o raciocínio de vocês. A Abi vai conceder 10 minutos. Cronometrem os 10 minutinhos para não levar aquele susto. Nossa, acabou meu tempo, já estou aqui. Né? Não, Senão, na parte de cima mostra o tempo que está faltando. Exatamente. Fiquem atentos ao cronômetro, que está na parte de cima, como a Abi falou, tá? Todo mundo voltou já. A gente está ali já no calor da emoção, aí de repente termina, né, Kelly? Aí tem que voltar, mas como é bom a gente ter esses momentos para falar um pouquinho, né, sobre um assunto tão gostoso, que são assuntos assim que dá para ficar a noite toda conversando e não esgota, né? Exatamente. Pessoal, se eu te perguntar, a tela está aparecendo direitinho para vocês? Não. Porque ele está considerando que eu estou compartilhando, mas eu não estou conseguindo compartilhar de novo. Então, vou apertar o botão para parar e voltar a compartilhar. Pronto, agora acho que voltou. Tá falando que não é possível. Aqui para mim está liberado, viu, Cristiano? Mas não tem problema, como já está no final, se você não tiver problema de não compartilhar. Tem uma imagem tão bonitinha que eu queria mostrar para vocês. Você quer me mandar aqui para eu tentar compartilhar por aqui? Não estou conseguindo, não. Vai entender o porquê. Tenta encaminhar para mim que eu vejo se eu consigo compartilhar para você. Eu vou tentar a última vez, só porque... parar compartilhamento. Ele está considerando como se você já estivesse compartilhando, sabe? Uhum. Deixa eu ver uma coisa. Não está minimizado, talvez? Não está, não. Agora vamos tentar compartilhar a janela. Vamos ver se ele consegue. Não sei o que está acontecendo. Se eu sair, eu acho que sair e entrar de novo, eu acho que é mais rápido. Então, ele já se foi. Mas ele vai voltar. Amém por isso, né? Mas é muito bom, né, gente? Eu acho que esse assunto, ele é um assunto, assim, vital para a nossa jornada cristã. Porque a dificuldade que a gente apresenta de aceitar os nossos erros, saber lidar com eles, e de... Não só de aceitar, mas de saber lidar com eles de uma forma que a gente não responsabilize os outros, e de uma forma que a gente também consiga gerenciar o perdão de Deus, é impressionante, né? Verdade. Agora sim. Agora seu microfone está fechado, Cristiano. Agora eu consegui, porque até mandar ia demorar mais, eu acho. Pronto.
Pessoal, o que vocês debateram? Quais foram os principais insights que vocês tiveram aí na conversa nas salas? Que vocês queiram compartilhar agora para a gente aqui? Quem pode dar uma resumida do que foi falado em cada sala? Cadê a Abby? Eu? Vocês precisam falar como foi a experiência para vocês. Eu só estava aí dando umas dicas. Pode falar, Kelly. Eu enfatizei um pouco, Cristiano, aquela ênfase que você deu ali no texto, falando de Adão e Eva, né? Aquela questão de que comportamento antes da queda e depois da queda, né? Aquela questão de colocar a culpa no outro, né? Então, é algo que nós realmente recebemos como herança, né? E nós temos que realmente fazer um pacto com Deus ali para que a gente não venha cometer esses erros, né? E a questão da culpa, realmente, ela é novamente colocada no seu devido lugar quando nós temos essa comunhão com Deus, né? E entregamos ao Senhor e a restauração da mente, na verdade, né? Exatamente, né? Em tese, não é um sentimento que ele está no lugar errado, ele não devia existir, né? A gente não devia ter cometido pecado, a gente não deveria ter esse sentimento. Só que esse sentimento Deus colocou em nós de forma misericordiosa, para que a gente possa reconhecer a nossa responsabilidade pelo erro e buscar a reparação. Infelizmente, o diabo, sabendo disso, do mesmo modo que ele usa o nosso desejo, as emoções humanas de maneira negativa, né? Do mesmo modo que ele usa o nosso medo para nos tornar covardes em situações que deveríamos, né, confessar o nome de Deus, como aconteceu com Pedro, né? Quantas vezes ele falhou ali, né? Ele negou a Cristo, porque o medo tomou conta dele. Só que o medo era para a gente ter medo do pecado, era para a gente ter medo de desobediência a Deus, ter aquele temor santo. Infelizmente, hoje o medo, ele às vezes nos torna covardes diante de injustiça. A gente prefere, às vezes, silenciar a se posicionar. Então, do mesmo modo, a culpa que tinha no plano de Deus era para nos transformar em pessoa, nos restaurar, para que a gente buscasse os pés da cruz, o arrependimento e o perdão de Deus. O diabo usa isso para justamente nos afastar de Deus, né? Quem nunca ouviu aquela voz falando que você é tão mal, tão mal, tão mal, que você não é merecedor da salvação? Eu me lembro de uma ocasião, e permitam compartilhar um relato rápido, em que uma pessoa que eu conheço bem, muito bem, estávamos numa viagem e ela tinha problema com drogas. E ela estava na varanda da casa que compartilhávamos e conversamos. Eu saí ali fora para conversar um pouco, sabe? Poxa, não vai entrar, né? Todo mundo dentro da casa, você aqui isolado e tal. E com essa pessoa, a nossa conversa foi uma conversa interessante, porque era um amigo e ele me disse assim: Cristiano, fala um pouco de Deus. Você fala de Deus, né? E aí, Deus perdoa a gente e tal. A conversa foi mais ou menos nessa linha. E eu tive a oportunidade de fazer um resumo da Bíblia para ele. Eu falo brincando, né? De Gênesis a Apocalipse, passando por alguns patriarcas, falando do relato bíblico de Jesus, e ainda trazendo lá da forma cronológica como é que começou o pecado no céu, né? Com a queda de Lúcifer, né? Mas trazendo o final, o grande finale, digamos assim, que é justamente como o que nos foi revelado em Apocalipse, que é a volta de Jesus. E naquela conversa, ele olhou para mim e eu olhei para ele, e ele ouvindo super atentamente. Acho que a gente teve 1 hora quase de conversa, super interessado, sabe? E apesar de estar ali usando droga, ele estava ali muito atento ao que eu falava. E eu me lembrei de falar uma coisa para ele, que é que se um dia ele tivesse em algum cenário, alguma situação, e por ocasião do uso de droga, a gente sabe o tipo de vida que as pessoas levam. E eu falei, se você estiver correndo risco de morte, eventualmente sofrer um tiro ou tomar uma facada, e você perceber, e se você tiver medo e se lembrar de Deus,
essa é a oportunidade, talvez seja a última oportunidade que Deus está te dando para se arrepender, porque Deus pode perdoar todos os pecados. Eu contei um pouco sobre Manassés para ele, inclusive, e eu falei que não há nada que ele pudesse fazer que Deus não o perdoaria, se ele se arrependesse genuinamente, e que, portanto, se isso acontecesse, ele teria essa oportunidade. Exatamente um mês depois, ele foi morto, assassinado. E como é uma pessoa próxima, durante todo o trajeto em que ele foi encontrado, né, em que ele pediu ajuda, socorro, ligando para casa, o irmão o acompanhou na ambulância. E quando eu contei isso para a família até hoje tem a esperança de que nesse trajeto ele tenha se lembrado dessa nossa conversa de um mês atrás. Eu o encontrei, inclusive, acho que uma semana antes, né, batemos um papo rápido, e foi bem complicado, mas até hoje eu acredito, cultivo a esperança de que ele teve essa oportunidade, que quem sabe, né, Deus tenha sido ali usado como instrumento do Espírito Santo, como instrumento de Deus, para levar essa oportunidade para ele, mostrar que Deus estava abrindo uma porta para ele, que a gente está vendo aqui na visão humana, ele morreu e perdeu a vida, acabou, tudo acabou, mas a gente tem sempre a esperança do reencontro com o nosso Salvador, e é o único que pode trazer remissão para os nossos pecados. Então, quando a gente fala de culpa, muitas vezes a gente é tomado por esse sentimento, por coisas que a gente fez, são muitas vezes que a gente não se perdoa, mas a pergunta que eu faço é: se você não se perdoa, você não estaria negando o sacrifício de Jesus? Não seria muito atrevimento da sua parte recusar o sacrifício de Jesus e negar que Jesus tenha voluntariamente sacrificado por você? Não seria, na verdade, um ato até de arrogância, de prepotência da nossa parte, até certo ponto? Não aceitar o perdão de Deus? Uma vez que a gente tenha se arrependido? E queira ou não queira, seria uma atitude de incredulidade, né? E Deus não aceita isso, né? Exatamente. Então, eu queria chamar a atenção para a gente caminhar para a conclusão aqui do nosso encontro, que em Mateus 11, tem lá o verso dizendo, né, de forma muito clara, Jesus fala: vinde a mim, todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acheis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ou seja, o quanto Deus nos faz um convite de braços abertos para que a gente volte a Ele, e peçamos perdão por nossos pecados, que Ele vai nos receber, e com certeza a nossa vida emocional, nossa vida espiritual vai ser muito mais leve depois de nos arrependermos. E também tem um trecho que eu acho muito bonito, do Caminho a Cristo, da irmã White, que diz que Jesus estima que a Ele nos acheguemos tais como somos, pecaminosos, desamparados, dependentes, até porque não teria outra forma de nos chegarmos a Ele, né? Podemos ir a Ele com todas as nossas fraquezas, leviandade e pecaminosidade, e trazer-nos arrependidos a seus pés. É seu prazer estreitar-nos em seus braços de amor, atar nossas feridas, purificar-nos de toda a nossa impureza. E eu queria apenas mostrar de forma muito clara que esse processo de culpa, e perdão, ele só funciona quando a gente segue essa lógica aqui, que é consciência da culpa, arrependimento, confissão do nosso pecado, nos permitir a reparação, né, aqui no mundo, das pessoas que a gente magoou, que a gente machucou, mas em nível celestial, a única reparação é a morte de Cristo. O único que pode nos reparar e nos restaurar é o sacrifício de Cristo. E a partir do momento em que a gente se arrepende, entrega um coração para Deus, né, com perdão, a gente vai conseguir, certeza, alcançar a salvação, e não há outro caminho senão esse que nos leve a Cristo. E a mensagem que eu queria finalizar, ela se encontra em Romanos, em Romanos 8:31, né, eu selecionei alguns versos aqui para não ficar muito longo, e eu queria ler com vocês, que nos dá a certeza e a esperança de que nenhum pecado pode nos separar do amor de Deus. Podemos ler juntos aqui. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu queria encerrar com essas palavras, agradecer o convite e lembrar sempre que o maior preço foi pago. Não há pecado maior e incapaz de ser pago pelo sacrifício de Jesus, nosso Salvador. Então, a gente nunca devemos nos deixar, nos sentirmos afastados de Deus pela culpa, e devemos fazer o caminho inverso. Quanto maior a culpa, mais devemos procurar nos achegarmos a Cristo, porque Ele é o único que pode tirar esse sentimento de nós, que muitas vezes nos leva à autodestruição. Então, quando Deus nos perdoa, nós temos um compromisso com Ele, de aceitar esse perdão e também nos perdoarmos, que talvez seja esse o mais difícil dos perdões, aquele que nós temos, que devemos ter conosco mesmo. É isso, irmãos, que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, Cristiano, pela mensagem. Deus seja louvado pela tua vida, viu? Amém. Como é importante esse tema, né? Que possamos, a partir de hoje, fazer como Davi, né? E olhar para nós e olhar, Senhor, o que tem aqui ainda que precisa ser restaurado? É a culpa que eu não consigo gerenciar por algo que eu fiz, porque eu não pedi perdão, ou porque eu já pedi e ainda assim está me pesando, é a culpa por alguém ter feito algo e eu ter achado que a responsabilidade foi minha. Então, tem vários tipos de expressão de culpa, né? Que o Senhor, Ele nos ajude. A gente vai cantar, então, o hino 142, né? Isso. Para a gente poder finalizar. Deixa eu compartilhar aqui. Pode parar aí tua compartilhação? Compartilhamento, por favor, Cristiano. Deixa eu parar aqui. Nossa, é impressionante como eu tô com uma enxaqueca. Eu tenho enxaqueca no máximo uma vez por ano. No máximo. E eu não tô enxergando, eu tava enxergando nada. Tô com uma porta enorme na minha frente, eu tava enxergando. É incrível, né? Nossa. Enfim, né? O tema é tão importante que a gente acaba se sentindo até impactado também. Sim. Estão conseguindo ver aí? Se nós quisermos vida ter, busquemos, pois, a Deus, colhendo as bênçãos com prazer que em seu amor nos deu. Há perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil, em Cristo a fonte de prazer. A Ele demos glórias, honras mil. O Espírito Divino em mim me livra de pecar. Em sua graça quero assim perdidos alcançar. Há perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil, em Cristo a fonte de prazer. A Ele demos glórias, honras mil. Só é possível pela fé tais bênçãos receber. Por Cristo Pai concederá o reino ao que crer. Há perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil, em Cristo a fonte de prazer. A Ele demos glórias, honras mil.
Amém. Oremos. Senhor, querido Deus, querido Pai Celestial, graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem se revelado a cada dia um Deus muito misericordioso e amoroso conosco. O Senhor enviou o seu Filho amado para que expiasse toda a nossa culpa por nossos pecados e nos deu, felizmente, aqueles que estamos todos nós aqui reunidos, Pai, o entendimento desse sacrifício e, ao mesmo tempo, em que o Senhor permitiu que o seu próprio Filho se sacrificasse para pagar no preço pelos nossos pecados, o Senhor também nos dá a oportunidade de buscarmos essa reparação quando o Senhor nos traz à consciência os nossos erros e nos traz entendimento de que estamos agindo de maneira não conforme com a sua vontade, Pai, por intermédio do seu Espírito Santo. Graças te damos, Senhor, por tamanha misericórdia. Agradecemos mais uma vez as bênçãos que você tem concedido por todos nós e que tenhamos um restante sábado na sua companhia, nós e todos os nossos familiares, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, gente. Bom sábado aí para todos, bom descanso. Que o Senhor Jesus Bom possa sábado. abençoá-los ricamente e nos vemos daqui a 15 dias no nosso PG novamente, viu? Se cuidem. Bom sábado. Felicidade para vocês, um abraço, uma boa noite. Seja louvado pela tua vida. Obrigada. Tchau, tchau.